Beleza. E aí, pessoal, estamos aqui de volta depois aí de um longo hiato, depois do nascimento da minha filha. Primeiro episódio, né? Estamos aqui recomeçando o Tiscast. Meu nome é Júnior Sudário e eu sou fascinado por esse tipo de série onde o cara é apenas solitário e gosta de ouvir Johnny Cash. Eu sou o Leonardo, cara, eu também sou apaixonado por jogos e por séries, cara, e ainda mais quando a série é muito boa, assim. É, E aí, eu sou o Vitor e eu quero ser adotado pelo Pedro Pascal. cara, o Aê! Vitor, o Vitor, eu acho que ele treina as entradas dele pra... Tem uma O, É, colinha, ele né? é o paizão do cinema agora aí, né, meu? Tem que pô, aproveitar. o cara é o maior pai do cinema de todos os tempos, É, mano. pô. Pessoal, a gente tá reunido aqui hoje pra falar de The Last of Us, a série aí que estreou pela HBO Max, a adaptação dos jogos, acho que um dos jogos de maior sucesso do mundo dos games. E a gente aqui eu reuni aqui dois especialistas nos jogos e para falar um pouco dessa série. Eu nunca joguei, então vai ser minha visão apenas da série. Vamos debater, comentar o que achamos, o que não gostamos dessa série. E bem-vindos a mais um episódio aí do Tishcast Podcast. Resumidamente, do que se trata The Last of Us? Bom, The Last of Us é uma franquia de jogos, né? De ação e aventura. Tem um pouquinho de terror, né? De sobrevivência, né? Ele é exclusivo do PlayStation e é um mundo pós-apocalíptico, né? Com seres hostis e, como a gente sabe, todo mundo pós-apocalíptico, né? A maior ameaça é sempre o ser humano, né? Nossa, caraca! Certo. Nossa, um ponto que eu ia colocar mais pra frente da série aí, essa Opa, já adiantei. cara já. Não, é excelente. Pra mim, foi muito fiel. A adaptação foi muito fiel, principalmente cenário, clima, né? Eu gostei muito. Eu já tinha ficado empolgado no trailer e quando eu vi, cara, eu fiquei muito satisfeito mesmo. Bom, eu achei muito bom também. Muito fiel. Tem muita cena que você pô uma do lado da outra, é tudo igual. A movimentação deles, as falas, tudo. Até na internet tem bastante disso. E os pontos, tipo, algumas coisas que eles fizeram diferente, eu achei que foi ótimo pra complementar. As coisas que eles mudaram, até o o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, falou que tem muita coisa que ele mudou por querer, porque ele achou que ia ficar melhor assim na série. E eu achei também. Cara, Muito, muito bem feito. eu acho que sim. A gente vai falar primeiro aqui um dos pontos referente à comparação do jogo e da série. Eu Hum, vejo gente reclamando, ah, não, mas não é bem assim, ah, mas não é assim. Eu fico é pensando, cara, difícil. eu fico pensando assim, cara, é o cara que criou o jogo que tá Sim, produzindo a sim. série. Então, tipo assim, mano, o que que você quer? As pessoas elas queriam frame a frame do É jogo. só gravar gameplay e pôr no YouTube, então, porque se você muda um pouquinho, o cara reclama, tem que adaptar. É adaptação, não é cópia. Exato, Então, cara, exato. É isso que eu fico pensando. Aí depois o que que eu penso assim, putz, será que é porque eu tô aceitando bem, porque eu nunca joguei? Mas aí depois você vai parar pra pensar exatamente o que o Vitor falou. Pô, você quer o negócio tão fiel, assiste o gameplay, assiste qualquer outra coisa, porque é uma adaptação em live action, sabe? O e o negócio. problema é que eu principalmente, eu tô acostumado que as adaptações de jogos é aquela tiriça, né? Que é horrível. Difícil você ver alguma coisa legal. Muito ruim. Então a gente já ficou meio traumatizado, né? Com essas Resident Evil adaptações tá que aí, né? muda. Nossa. Então o pessoal meio que tá traumatizado. Vê que mudou, putz, mas mudou. É tão bom do jeito que era. Sim, sim. Mas nesse caso eu achei que as mudanças foram boas. Foi pra um lado positivo, eu acho. Pô, o Resident Evil, eu acho que o Resident Evil ele estragou muito essa expectativa de fãs de game quando Sim, é sim. adaptado, sabe? Porque é Com uma certeza. adaptação pior do que a outra de Resident Evil, né, cara? Eu posso colocar Nossa. mais uma? Pode, Mais pode uma sim. ruim? Tem várias. Tomb Raider, cara. Tomb Raider é muito Nossa. ruim, cara. Sim, Angelina Caraca. Jolie maravilhosa, maravilhosa, sim, mas sim. nada a Mas, ver com o jogo, cara. mas vocês assistiram aquele último filme que fizeram lá com a. Assisti.
Cara, eu achei horrível também, cara. É ruim, Horrível, hein? horrível, horrível. Putz, é muito ruim. Então, acho que essa pressão de que dos games ser adaptado, cara, cria. Eu acho assim, cria uma expectativa muito errada dos caras que são muito radicais nesse ponto. É por isso Sim, que eu tô sim. falando, no Last of Us, mano, as pessoas ficavam reclamando de tudo, sabe? Os caras, ah, não, mas não é desse jeito no jogo. E assim, Eu, pode falar, Sensei. eu acho que tem dois pontos, né? Eu acho que tem o primeiro ponto, assim, que a obra ela tem que ser fiel, mas não literalmente fiel, sabe? Ela tem que ser ter a essência, né? Como o Victor falou, Ó, ter tem o um bom exemplo. produtor, Um bom exemplo disso é o filme que saiu do Rei Leão novo, que é idêntico ao desenho, só que com live action de computador e tal. Meu, não tem graça nenhuma o filme. Não sei se vocês assistiram. Eu sempre fui muito fã do filme do Rei Leão antigo, que era o desenho, não tem nada a ver com o jogo, né? Mas eles fizeram adaptação pra ficar mais real, mas não mudaram nenhuma cena e não tem graça nenhuma. Porque você já sabe o que esperar, né? sim, sim. Tem esse lance da gente já mais ou menos saber o que vai esperar, né? De enredo, né? De caracterização do personagem. Mas também tem um lance que o Victor falou: se fosse para ser literal, fica com o jogo, né? Sim. Então é uma mídia diferente, eu acho que é um público diferente. É a mesma questão quando a gente estava conversando do Cowboy Bebop, né? Eu tinha lembranças, né, do Cowboy, do anime, né, da animação. Uhum. E quando eu assisti, pra mim me satisfez, né? Porque o personagem tava muito parecido, a história era a mesma, era um pouco mais rápida, porque é uma mídia diferente, né? Então a gente tem essas duas galeras. Tem a galera bem radical, que quer a gameplay, e tem a galera que eu acho que é o que a gente faz aqui, né? Que a gente compreende que essa transferência, né? Essa transição de mídia, ela tem que ser necessária porque ela quer pegar um público maior, né? Quer Claro. ser acessível para todo mundo. Né? Contrato do Você não. Sensei, contrato do Sensei acabou de ser assinado no Renovado. Twitchcast. Oh! Renovado. Meu, eu acho assim que essa série foi feita tão, tão caprichada, com os caras fazendo com amor mesmo, que é um marco pra adaptação de game. Eu acho que é antes disso e depois disso agora, porque tudo que vier agora vai ter que ter qualidade, meu. Senão, pô, The Last of Us soube fazer e agora como é que fica, né? É um nível muito acima do que a gente tá acostumado com as adaptação. Cara, eu vou dar minha opinião agora sobre a pessoa que não jogou os jogos, né? Eu tava com a expectativa muito alta, né? Devido ao elenco, devido saber que vinha de um jogo de muito sucesso. E, cara, a minha visão é que exatamente o que o Vitor falou. Parece que os caras fizeram com tanto cuidado, com tanta preocupação, com calma, né? Que, cara, todo episódio é tão redondo. A gente vai falar dos episódios que dá gosto, cara, dá gosto. Parece que quando você termina de assistir o episódio, você se sente completo. Você fala assim, mano, perfeito. Fechou o episódio ali. Cada domingo que eu assisti o episódio, eu ficava satisfeito justamente porque você sente e vê a preocupação dos produtores em cada detalhe, né, da série. E aí a gente pode sim agora começar a falar da série em si. O primeiro episódio, aliás, a gente pode até voltar. Vocês acharam legal a escalação do Pedro Pascal e da Bella Ramsey como os protagonistas da série? Ou vocês, tipo, se for lançado The Last of Us, vocês tinham alguns outros atores em mente, assim, atrizes? Ó, a dele eu achei muito, muito boa, assim, desde o início. A dela eu não conhecia, pra falar a verdade, que ela ficou mais famosa com Game of Thrones e tal, só que eu não assisti. Pô, em Game Então of eu fiquei Thrones meio. Em Game of Então. Thrones ela é da hora demais, mano. Eu fiquei meio sem saber porque eu nunca tinha visto a atuação dela, mas. O Pedro Pascal, meu, é muito bom, né? Mas eu achei muito bom depois que eu assisti tudo, meu. Encaixou certinho os dois, né? Achei muito da hora. E você tinha pensado em algumas outras pessoas ou não, assim? Pra você foi legal a escalação deles dois? Pra mim foi legal, foi surpresa, né? Porque a gente realmente não sabe quem que vem, né? Uma
Uma coisa que eu achei bacana foi assim, eu li em algum lugar dessa internet de meu Deus, né? Que quando eu fui escalar a Ellie, e o criador, né? Escolheu justamente ela porque ela não sabia nada sobre a Ellie do jogo, né? Sim. Então, às vezes o ator ter essa liberdade, né? E realmente não ter nenhum conhecimento prévio faz o negócio ser natural, né? E ela encaixa muito bem com a personalidade. Eu me senti rejogando, sabe? Assistindo a série. Oh, e é triste, né? Porque quando ela foi escalada, é por isso que fala, essa galera mais radical começou a bombardear a menina, mano, falando que ela era feia, que não É, servia. percebi Mano, isso. tipo, caraca, eu vi um Até comentário. aí os caras, meu, nossa, Eu muito vi um zoado. comentário. Cara, eu vi um comentário de um. Acho que foi do Thiago Romariz, ele falando, cara, é um boneco digital. O cara fica preso a um boneco digital. A menina tá atuando. Assim, com certeza ela vai Ô, ter indicação pra premiação por causa da atuação dela na série. E os caras estavam presos porque ela não era bonita igual o boneco digital que os caras se apegaram, mano. e pra falar a verdade, a Ellie do jogo é baseada na Ellen Page, né? Não sei se você lembra da Sim, atriz. eu tô ligado, eu tô É ligado. igual, é igual. Aham, tô Ela ligado. até processou o jogo e eles mudaram um pouquinho as características, mas é a cara dela. Só que eu acho que ela tá bem diferente agora, ela mudou de sexo também, né? Agora era eu e Elliot Page. Elliot. É Elliot Page, né? Então Exato. ela não ia dar certo pra fazer, mas eu acho que eles devem É, ter pensado, né? eu acho que sim. Acho que antes da transição dela, acho que Aham, foi muito pensado nisso. porque é muito parecido, né? É. Eu ia falar só da beleza dela, que realmente no começo eu não conhecia ela, né? Nunca tinha visto. Eu achei que ela tinha um rosto muito infantil. Ela tinha uma carinha muito de É, criança, mas eu acho que encaixa com a idade que ela tem no jogo, né? Então acho que também sim. uma escolha foi essa. Cara, e é interessante isso, porque eu e a Amanda a gente assistiu junto cada episódio e a gente ficava impressionado porque ela tem 20 anos, né? 20 a 19 anos. E Olha. Nossa. ela interpreta uma menina de 14 anos ali. Uhum. Cara, e eu já gostava dela no Game of Thrones, as poucas vezes que ela participou de Game of Thrones, ela arrebentava. E eu tive a oportunidade, olha aí, ó, olha aí, cara. Eu tive a Hum, oportunidade de ver ela ao vivo, ela dando a entrevista, cara. E assim, ela até comentou na entrevista que realmente teve um pouco de receio em aceitar o papel, porque as pessoas falaram muito da aparência dela. Mas, cara, eu acho que assim, perfeita, cara, perfeita assim, porque o Sensei falou algo interessante. Ela tem um rosto infantil, mas as atitudes já é de adulta, né? Por exemplo, a boca suja, a atitude, aquela sim. coisa de independência, e ao mesmo tempo você vê ali a fragilidade de alguém que quer ter uma família. Então, ela consegue passar isso muito por causa daquele rosto infantil que ela tem, sabe? Então, mano, Uhum. eu pelo menos não vejo outra pessoa que conseguiria encaixar tão bem ali. Ainda mais a química também com o Pedro Pascal, que, mano, você é louco, cara. Deu muito Ficou certo os muito dois. legal. Aham. Pô, demais. E o primeiro episódio pra vocês, mano? Vamos começar aí. O que que vocês acharam daquele primeiro episódio? É literalmente o início do jogo, porque eu lembro que uma vez eu vi o Vitor jogando. Acho que foi o Simon, né? O Simon tava Foi, jogando. foi. E é Ele exatamente. chorou, que ele chorou quando a filha dele morre. Cara, o cara jogando o jogo e chorando. Ó, bom, eu vou falar que me impactou quando eu joguei, né? Porque eu tava acostumado com outro tipo de jogo, né? E essa cena que a filha morre, cara, eu também chorei, velho. Eu também Ah, eu chorei. também. Eu também. O controle ficou molhado. Meu, pra você ver Ficou. como é muito bem feito, porque a menina aparece, eu acho que 10 minutos no jogo, e você consegue pegar um apego num personagem tão rápido, né? Que tem séries que você assiste vários episódios e o personagem morre, você fala, tá bom, né? E já aí É, não, meu, você consegue se importar com os dois em 10 minutos de jogo, meu. É muito bem feito. sim. Porque eles mostram como era a vida deles antes, tá? O relacionamento dos dois. Você vê que ele é pai que ela não tem mais mãe, e ela meio que já começa a ser mais responsável, compra o relógio para dar de presente e tal. Essa Eu parte acho do muito, muito relógio. legal.
Essa parte aí do relógio é complicado. Eu, pra mim, que nunca joguei o jogo, cara, na série, é muito impactante, porque, cara, você geralmente espera que alguém vá morrer na série no segundo episódio ou mais pra frente. E a série já começa com isso, sabe? Já começa com essa perda dele, assim, gigante. E aí que vem aquele detalhe de como os caras fizeram cada episódio com muito cuidado. Eu, pelo menos na minha visão, não sei se vocês sentiram. Em poucos minutos de série, você já conseguia se importar com eles, tanto com o Joey quanto com a Sim, filha. E aí, sim, quando ela morre, você sente também, cara, em poucos minutos da série, sabe? é verdade. É o que eu falei, do jogo, igual a mesma coisa do jogo, por isso que é muito, muito bom. Tipo, a ambientação é muito bem feita, aquela parte que eles estão indo de carro e tudo pegando fogo, tudo explodindo, É o o povo jogo. correndo na rua. Sim, o jogo e a série ficou igual, né, meu? É, Caraca, Muito, muito da praticamente hora. foi. A única diferença é que no jogo não tem a explicação de onde vem o relógio. Então, Isso, esse tempo atrás, né, que ela vai consertar o relógio, depois ela fica na casa da senhorinha. Isso não é, tem no jogo, né? A gente não não. só Já é, começa com ela com o relógio em casa, né? isso, só naquele diálogo do sofá. E também tem eles meio que deixando uma explicação de onde vem o vírus, né? O fungo, Sim. que é putz. da farinha que tinha acabado na casa deles, e a tiazinha tá fazendo uns biscoitos, só que ela não come porque ela não gostava, uma coisa assim. E por isso que eles não foram infectados. Caraca, Isso ainda não tem tem. no jogo também. Caraca, tem esse detalhe ainda, né, cara? Você não tinha percebido? Eu não tinha percebido e eu nunca mais É. vou aceitar biscoito de ninguém. Você tá maluco, Vitor? E depois tem um episódio que eles estão chegando na casa lá do terceiro episódio, que ela pergunta pra ele como começou, e ele fala, eu acho que era uma farinha infectada e tal. E nesse primeiro episódio tem vários indícios disso. Depois, se você quiser rever, você vai prestar mais atenção. Caraca, mano. Ela não come, tudo que é feito com a farinha, ela não come no episódio. O pessoal tá tudo comendo. Putz, mano, eu vou ver esse episódio novamente pra esse detalhe aí. Ô, mano, eu não sei vocês, cara, mas essa cena, quando ela chega na casa da senhorinha lá, que a senhorinha tá comendo a família, Nossa. cara, que. E a Sioninha que não andava, né? Isso que é o Putz, pior. mano. O que, assim, pra vocês, esse primeiro episódio, o que que mais impactou em vocês, assim? O que que vocês acharam mais da hora? Ah, eu achei legal a ambientação, que ficou muito parecida. E a morte dela, né? A morte dela é o ponto alto do episódio, né? Mas o do Pedro Pascal também, o início dele é muito bom. O irmão dele, o Tommy, é um ator também que eu achei muito da hora. Não conhecia muito também. Eu já vi ele em algumas outras coisas, mas eu não lembro o que era. Só que eu achei muito legal o personagem também. E o que agrada mais nesse primeiro episódio é a semelhança com o jogo mesmo, porque o início do jogo te prende muito. Então, se eles mudassem, eu acho que não ia ficar tão legal. Eu achei muito bem feito. E você, Sensei, o que que impactou você já no primeiro episódio? Eu acho que a troca de etnia da filha, Ah, pra mim, verdade. foi Boa. muito impactante, né? Porque eu esperava uma menina loirinha igual do jogo e não era, né? É uma menina negra e tal. E eu acho que é importante para pegar esse público se sentir representado também. Pô, eu gostei, assim, esse é um ponto que interessante, Sensei, que eu gostei, justamente porque, mano, o Pedro Pascal, ele é latino. Aí Sim. eles colocaram a filha dele, uma menina negra, e aí é muita representatividade, né? Tipo, o cara é latino, a filha é negra, e eles vão ser ali os protagonistas da série, né? Aí, Uhum. claro, tem a Bella Ramsey, né? Que é americana, que é branca, mas assim, eu achei muito legal essa questão das etnias também ter sido diferente. Porque eu lembro que no jogo ela era branquinha, tal. O Joey também é um típico americano, assim. Pelo menos pra mim também, esse primeiro episódio, esses pontos, assim, eu achei bem interessante. Eu Principalmente a pego. parte da ação, sabe? A parte quando literalmente explode o vírus, assim, que tudo começa a sair fora de controle. Mano, você se sente no caos mesmo, assim, sabe? É bem. Nossa, muito bem feito. Muito da hora. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês assistiram dublado ou legendado? Cara, Eu assisti dublado. eu achei dublado também. Então, uma coisa legal também é que eles usaram os mesmos dubladores do Do jogo. jogo, sim.
É muito legal isso aí, porque você já é familiarizado com a voz dos personagens. E quando eles falam na série, você, putz, mano, já se sente em casa, sabe? Eu achei muito da hora. Oh, e a voz Mesmo que a combina. voz. É, então, mesmo que a voz do Pedro Pascal não é a que o mesmo dublador costuma fazer, né? Sim, No sim. início dá uma estranheza, mas depois você se acostuma, meu, eu achei muito, muito bom. Eu achei que combinou pra caramba, cara. Combinou pra Não, combinou caramba, assim. sim, sim. Oh, e agora vamos partir pro segundo episódio aí. Aliás, vamos falar dos episódios, porque eu não vou lembrar de episódio por episódio, né, cara? Aham. Eu queria saber um pouco da história daquela, acho que é Tess, da Tess que morre. Tess. O que que ela é Aham. pro Joey ali? Eu não consegui entender muito bem, assim, o Ela, que... ela vira tipo a mulher dele, eles são parceiros, né? Pelo que parece, eles estão há vários anos juntos já, naquele, naquele rolo deles lá, meio contrabandista e tal. E que no jogo também não mostra, mas parece que eles já estão há bastante tempo juntos, já passaram muita coisa junto, né? Eles são meio namorados, meio Isso. sócios, né, nesse Uhum. negócio que eles têm. Mas é isso. Ela também não fica muito tempo no jogo, né? Ela fica até uma É, parte. essa personagem ficou bem parecida com o jogo também, porque eles não falam muito dela, é o que ela participa mesmo e já era, não tem muito passado dela, não. Eu achei interessante porque quando ela é capturada, os caras meio que ficam com medo dela falar pro Joey o que que É, aconteceu, né? E aí você começa a ter mais ou menos noção de quão perigoso ele é também, né? De nossa. qua- O É, legal dessa história também é porque você não tá seguindo a história do herói, né? O cara é o vilão, mano. Você tá do lado dele vendo o que tá acontecendo, mas ele não é bom em momento algum. Ele é Caraca, impiedoso, mata todo mundo e ele precisa sobreviver, só isso, né? É muito, muito caraca. legal. o Cara, Joey realmente ele é sobrevivente, ele faz qualquer sim. negócio, sempre foi, né? Eu acho que a única pessoa que ele se afeiçoa, além da Tess, né? Que ele tem esse É ele relacionamento, mesmo. é ele. E o irmão dele, né? E sim, sim, o irmão. Oh, mas assim, no jogo ele é um pouco mais ampliado o que que ele fazia antes, né? Antes ali Não, dele pegar ele como carga, ou não? não. E essa história é mais pro segundo jogo, que vai mostrar um pouco do passado deles, mas aí nem vale a pena comentar aqui. Não, beleza, beleza. É, É porque eu fiquei pensando também que se no jogo eles abriam mais o leque de tipo, mano, o Joey é isso aqui, porque pelo menos pra mim na série você, mano, é Team Joey fácil assim, sabe? Você fica do lado do cara. você só vai percebendo pelo pouco que ele vai falando, tipo, eu já fiz muita coisa errada, meu passado não é tão bom assim e tal, eu já fiz muito isso, matar muita gente, eu não era uma pessoa boa, aí você vai percebendo, né? Mas eles não mostram como foi esses 10 anos que passaram, hein? E a questão da divisão ali política, eu queria entender, porque eu particularmente eu não entendi muito, e eu até ia parar até para ler um pouco, mas quis falar aqui no episódio. Como que ficou dividido ali a sociedade mesmo, cara? Como que é a questão política ali? Porque eu sei que tem os vagalumes e tem a Fedra. Como que a gente pode resumir como que ficou aqui toda aquela situação? Eu acho que a Fedra é como se fosse uma empresa, alguma coisa que, que detém esse poder militar, né? Então ele faz, ele prende as pessoas ali naquela cidade, né? E mantém o controle dali. Aí os vagalumes são essa revolta popular contra a Fedra, né? A Fedra é como se fosse a parte governamental mesmo, né? Eles que tomam conta das pessoas agora e os vagalumes são a resistência, né? Que eles não querem ficar na mão da Fedra para fazer tudo que eles querem, né? Eles querem ser livres mesmo e meio que lutam para isso, né? Mas é meio complicado também de entender. A Fedra, então, depois do vírus, ela instalou uma ditadura, onde ela quer reter todo o poder ali do que sobrou. Seria É isso, que, mais ou menos? é que eu acho que ela não é exatamente o governo, ela trabalha para o governo, assumiu essa função, né? Mas ela fica meio que fora, né? Ela não é É que exatamente o em exército. momento algum eles falam sobre governo, a gente nem sabe se existe mais isso também, né?
É. E os Você só entende vagalumes. que a Fedra tá lá como uma força que tá protegendo quem tá com eles, trabalhando para eles. Você tá trabalhando pra Fedra lá, tá igual ele, limpando esgoto. Você recebe uma graninha lá pra você comer e fica dentro dos muros deles protegido, né? E os Cara, vagalumes não querem isso, né? Eles querem viver cada um do jeito que quiser e pronto, né? os vagalumes é PT, é comunismo. Toca o hino da Rússia aí, pô. Não, É. legal. Eu achei interessante que teve no. Acho que foi no penúltimo episódio, episódio 8. Acho que foi episódio 8 que mostra um pouco da Ellie. Ela tá meio que numa escola ali da Fedra. Aham. E ela vai ser treinada para Episódio 7. episódio 7, né? E aí eu Isso. fiquei. E assim, eu não sei, aí vocês me corrigem, mas acho que a menina que é como se fosse a namorada dela, ela foge pros vagalumes e ela fala assim: pô, os caras olharam pra mim. Ela até fala isso: os caras olharam pra mim e falaram que eu ia ficar lá catando o cocô das pessoas, assim. Então Sim. tinha também um pouco de preconceitos ali dentro da Fedra também, né? Com Sim, alguns. com certeza. Até porque eles são os que mandam e não tem ninguém acima deles, né? Eles não devem se importar muito com o que estão achando. Ou faz isso, Caraca. né? Eu acho por isso que os vagalumes também não aceitam, né? Episódios assim que vocês, pelo menos, mais impactaram vocês? Tem algum o que mais vocês gostaram, assim? Ó, Vitão. Carrossel, cara. Carrossel é o que mais me impactou desde o jogo e quando eu vi que ia ter esse episódio na série, eu falei, cara, esse é o que eu tô mais aguardando. Carrossel é o do Shopping Center lá com as É, duas? eu não sei Putz, se mano. exatamente chama Carrossel. Você sabe, Vitor? Putz. Eu não lembro o nome dos episódios. É só Ó, por número mesmo. É o episódio 7, né? não, vou procurar aqui agora, Sensei. Vou aqui. Mas esse episódio, mano, ó, eu não sei, cara. Cara, eu fiquei muito triste porque eu tava lendo algumas coisas e os episódios que tiveram mais hate da galera foi o episódio 3 e justamente esse episódio. Aí eu fiquei Nossa. pensando, nossa, Caramba. será Não dá por... pra entender, mano. Não, Não eu dá. fiquei pensando, será por quê? Meu, é difícil, até é ruim de falar isso, mas é um pouco de preconceito também, eu Exato, acho. exatamente, cara, Porque, não tem mano, lógica. o episódio é muito bom, velho. Muito Nossa, bom. mano. Como que Eu- você consegue se Pra, importar tanto com os dois personagens assim, tão rápido, né, meu? O pra você episódio ter. acaba, você tá em pedaço com os caras, velho. Nossa, Não, mano, muito bom, eu, mano. eu vou já falar desse episódio, cara. Pera aí, só tô procurando o episódio que você aqui. Eu tô um maluco aqui, não tá aparecendo o resultado da pesquisa. Cara, só pra ter uma ideia, esse episódio do shopping, ele é um jogo, é uma DLC separada, Sim, sim. entendeu? É um negócio É. muito bom. A galera teve hate porque. O episódio que eu mais gostei foi o terceiro e o quinto, que tem os irmãos. Nossa, o quinto episódio é muito bom. Nossa, é Meu verdade, pai é verdade. do céu, cara. Que Eu tinha tem também esquecido desse. a parte de ação mais da hora da série, que é os bichos saindo debaixo da terra. E o relacionamento dos dois irmãos com eles também ficou muito da hora. Ah, o jeito que eles morrem também. Meu, episódio maravilhoso. Sei lá. Ó, o episódio vai ser chamado Carrossel, porque eu não achei o nome, não. Então, Desculpa, Carrossel do nomeei o SBT. negócio. Do SBT. O shopping, põe o do shopping. cara, olha, eu não sei, mas eu acho que, cara, todo episódio pra mim era impactante, assim, mas o episódio 3 pra mim foi, cara, uma obra de arte. Nossa. Uma obra de arte. Mesmo que a história não ande muito com ele, mas vale a cara, pena, né, meu? Pra contar essa exato, história vale a cara. pena, mano. Exato. Sabe por quê, Vitor? É o que eu falei tava falando pra Amanda. A Amanda assistiu comigo. Foi a única coisa que a gente conseguiu assistir assim mesmo junto depois que a Valentina nasceu. E eu falei, amor, é uma questão, foi um episódio É uma obra de arte. tão bonito, cara. Nossa. Porque, cara, eu nunca pensei que eu ia terminar triste num episódio depois assim, caraca, mano. Como assim? Aí eu chorei, hein? Eu chorei no final desse episódio aí Putz, também. mano. E eu fiquei triste porque depois eu fui pesquisar as pessoas dando hate, lacração, porque hoje em dia o pessoal Não, qualquer tudo. qualquer coisa que tenha qualquer tipo de inclusão é lacração. Ah, se o cara lacração. Esse O episódio que acontece é que, tipo, no jogo, eles encontram o Bill
Tem algumas cenas de ação, tem ele contracenando com a Ellie, que é muito legal também, que eles nunca se dão bem, um fica brigando com o outro e tal. E no jogo serve pra, ele vai pra lá pra pegar o motor do carro lá e acaba saindo com o carro do Bill. Aí o pessoal, pô, mas aí não segue o jogo porque perde um pouco. Mas não, mano, eles contaram essa história e no fim do episódio o Joel sai com o carro do Bill do mesmo jeito. Só não teve eles contracenando junto. Mas o que acontece com o Bill e com... Como é o nome do outro, cara? Bill e Frank. O que acontece com eles no jogo? O Frank não aparece no jogo. Não tem Frank. Só eles estão fugindo de alguns zumbis. No jogo é até legal que a primeira vez que aquele monstrão do episódio 5 aparece, aquele bem grandão, sim. Ele aparece nessa parte, se eu não me engano. Agora eu tô... Não me recordo, mas eles estão fugindo e tal, e eles entram numa casa abandonada e o Frank tá enforcado. Ô, louco, mano. É, tipo, ele se suicidou, aí ele deixou uma carta pro Bill. E o Bill, tipo, eles estavam meio que brigados. E o Frank fala, pô, eu sempre gostei de você, mas não tava dando certo. Eu não aguentava mais isso. Fica a entender que eles tinham alguma coisa, mas você pensa assim, como amigos e tal. Eles não deixam explícito. E esse episódio já chegou pra arregaçar, né? Caraca, mano, você é louco. Sei o que você achou do terceiro episódio. Eu tive essa mesma impressão, porque quando a gente joga, a gente não sabe exatamente qual é o passado deles, né? E na série, pô, desenvolvendo, ficou muito mais legal. Pô, ficou muito mais legal, mais profundo, eu acho. Mais profundo. A gente já vê essa relação anterior que ele tinha com o Joey, que a gente não sabia, assim, sabia que eles se conheciam, mas... Então, na série no jogo não mostra também como eles se conheciam. Ele só fala, eu conheço um cara que vai ajudar a gente, tá? Uhum. Pô, eu achei legal porque a construção, assim, esse episódio ele foi tão bem, mano, ele é tão bom, porque tudo é tão construído de forma tão sutil, sabe, assim, o relacionamento dos dois, aí a relação dele com o Joey, o respeito que ele tem pelo Joey, ele sabe que o Joey ali é um cara também sobrevivente, é um cara que ele pode contar. E aí no final, eles são muito parecidos, né? Por isso que ele confia no Joe. Exato. Aí no final você vê tudo se encaixando ali. E, cara, eu fiquei bem triste, assim, porque quando o Joe chega, ele deixa a carta falando, ó, por favor, não abra a porta. Porque, cara, eu fiquei, putz, mano. Esse episódio, cara, pra mim, assim, cara, tá entre... Apesar que o meu preferido foi o dos dois irmãos, cara. Sério mesmo. Eu também achei o 5 melhor. Mas esse episódio é uma obra de arte, você é louco. É muito tocante, é um negócio que você assiste e você fica mesmo triste pelos caras, né? A série é muito forte. A série toda te deixa triste, né, Vitor? Sim. Eu acho que eu vou refazer a minha entrada, vou falar que o que surpreende no Apocalipse são as pessoas boas. Né? É o amor, né? É o amor, as histórias legais que tem, né, dos sobreviventes. Mas E é muito legal que você vê no início do episódio que, esse cara existe aqui na esquina. Ele escondido no bunker lá, cheio de arma lá, que é o governo, sei lá o quê. Preparado, e o Frank né? transforma ele, ele transforma ele numa pessoa de verdade, né? Muito legal. Uma coisa que eu vi, tem um documentário na HBO da série, e eles comentam, né, o episódio, e ele falou uma coisa assim, o Frank é a terra e o Bill é as flores. E eles têm essa analogia no filme, né? Por isso tem várias flores, ele sempre tá cuidando ali do jardim e tal. Sim. É esse complemento. Só que assim, os caras, eles trabalharam tão bem nesse episódio que o episódio termina de uma forma que você fica emocionado pela história dos dois, mas também você fica surpreso você fica assim, mano, e agora? O que vai acontecer? Quem jogou o jogo fica pensando, caraca, essa história aí do Frank do Bill tá toda estranha. Uhum. O que vai acontecer agora, sabe? Mas por exemplo, vocês falaram que acontece o que tem no jogo. O cara foi lá e saiu do carro. O desfecho é o mesmo, né? É o mesmo. Só que de forma diferente. E o foda desse episódio é que eu acho que tem algumas cenas que se não tivesse, todo mundo tava elogiando. Tipo, eles se beijando, eles na cama. Sim. Isso daí afeta muita gente, né, meu?
Mas os caras tiveram o peito pra, a gente vai fazer o negócio do jeito que tem que ser, né? Não, pô, e tinha que. Cara, pra mim assim, tinha que ser do jeito que foi. Sabe? Sim, Eu acho que a série é corajosa. Eu acho que. é corajosa mesmo. Eu acho que é. Esse era o episódio que eles correram o risco de muita gente dropar a série, né? E teve muita gente que tentou, né? Teve muita Sim, gente que sim. tentou aí. Inclusive, eu não queria apoiar isso aqui, mas. Inclusive, eu vi, cara, tipo, grupo bolsonarista falando: nossa, vocês não podem assistir essa série que é do demônio, porque tem tudo, tem apologia homossexual. Aí eu falei assim: ai, meu pai do céu. Não dá. É isso aí, Cara. tem que fechar os olhos pra não sofrer. Sensei, tem mais algum episódio assim que te marcou, assim, que você curtiu muito? Tirando do Carrossel? O Que dos foi. irmãos. Putz. Os irmãos eu concordo com você, que foi fantástico, Hum, cara. Muito O bom. jogo também Pô, me e o pegou. legal é que o menininho é surdo mesmo, né? O Sim, ator que fez. ele é surdo, Você ele deu vê, entrevista e tudo. os caras são muito abrangentes na hora de montar o elenco, né, meu? Muito legal. Eles fazem sem a lacração que todo mundo diz. Eles fazem o negócio do jeito que tem que ser mesmo, né? Muito Cara, da eu hora. acho que assim, eles fazem como o mundo é. Sim, sim. O mundo é assim, filho. O mundo não é só. Exato. As pessoas têm que entender que o mundo não é só homens brancos e héteros que vão resolver tudo, não. Tem pessoas de todas as formas. Agora eu queria saber do Sensei, o que é os dois irmãos no jogo? É a mesma coisa da série ou tem algo que ficou faltando que a série colocou ou vice-versa? É a mesma coisa, mesma história, mesmo desfecho. O mesmo desfecho também no jogo? O desfecho é o mesmo. É É. impactante pra caramba. Putz. Só que o episódio muda um pouco, porque no jogo não tem esse grupo que tá atrás dele. Uhum. Eles só se encontram e estão fugindo dos militares que estão por ali e tal, mas em nenhum momento fala sobre aquele grupo que tá lá atrás dele, que tem aquele doutor lá também. Nisso, o jogo não tem nada disso. Esse tempo que eles ficam escondidos lá nas casas, não. Eles só encontram eles no meio do caminho e se ajudam por um tempo até acontecer aquele fechamento lá. A personagem que fica perseguindo, né, o Henry, Isso, não tem ela isso não no tem jogo. no jogo. Eu não consegui levar ela a sério porque ela faz Two and a Half Men. Difícil. Como é que era o O nome dela? personagem, é a Rose. É a Rose. O personagem ficou muito marcado, eu também não consegui levar muito a sério. Mas ela é muito boa atriz. Mano, na hora que eu vi ela, eu falei assim, vai atrás do Charlie Você já quer dar risada já, que ela é muito engraçada. Né? Vai atrás do Charlie Sheen, vai ficar lá na varanda dele. Já não levei a sério, não, cara. Eu já Que é lembrava mais ou dela, menos isso, ela né? escalando aquela varanda e caindo pra dentro lá. Não, mas esse episódio, cara, pelo menos pra mim. Opa, cortou, Júnior. Cortou? Voltou. Voltou? Ó, isso pelo menos pra Agora mim. voltou. Pelo menos pra mim, acho que pra Amanda também, que a Amanda assistiu, foi o mais. Cara, é porque assim, quando você envolve crianças, né, é um bagulho muito impactante. E assim, é o que eu falei, pra vocês que já jogaram, vocês assistem a série já esperando o que vai acontecer. Sim. E mesmo assim, pra vocês foi impactante. Pra mim, cara, foi um baque, cara. Quando o moleque lá infectado e a cena da Ellie tentando passar o sangue dela ali na Então, ferida, isso não tem no jogo isso também. Caraca, mano. Não tem no jogo. Isso é legal que mostra que, tipo, ela é uma criança, né? Ela não sabe como funcionam as coisas. Ela acha que o sangue dela vai curar, mas não é assim, né? Eu achei legal também. Não, e a parte da ligação dela com o moleque lá lendo a HQ juntos, aí você também percebe como a personagem também ainda é infantil, né? Que ela fica ali brincando com ele, fica trocando ideia. E aí a série, eu acho assim, mano, o The Last of Us, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, é uma montanha russa. Eu fico falando, mano, tá muito feliz, cara, as coisas estão muito legais. Vai acontecer alguma coisa errada. E foi dito e feito, mano, todo episódio era assim. Auge da alegria, depois só tristeza, mano. Pô, e acho que a gente não falou, o menininho no jogo não é mudo e surdo, não. É mais uma inclusão, né, Ele, na série. ele é uma criança normal, tal. E eu achei legal a
a ferramenta que eles usaram da luzinha lá que apaga e volta pra eles conversar, eu achei legal. Putz, cara. E Tudo pensado da forma correta, né, meu? Nossa, pô, esses detalhes aí é demais, né, mano? sim. Ô, Sensei, me fala aí então por que que você gostou tanto do episódio lá do Shopping Center lá também, que eu fiquei sabendo que eles literalmente não é fundo verde aquele shopping lá, é tudo Ah, é? é É Nossa. real? real, cara. Ah, Eu tava ouvindo aí umas Pô, a entrevistas girafa também é de verdade. de putz, você tá mano. A girafa é de brincando. verdade. Eu achei que não era. Eu vi esses dias, ontem, um vídeo deles gravando, dando um negócio na boca da girafa. Falei, nossa, não acredito. É, é a diferença que você vê os caras gravando literalmente fora de cenário verde, né? E aí Sim. voltando, Sensei, fala aí os detalhes do episódio que marcou você na série. Como eu falei, ele era uma DLC, né? Que ia mostrar só essa parte da Ellie. Então a gente não chega a jogar com o Joey, eu não me lembro se ele aparece no final, alguma coisa assim, né? Eu sei que é um recordatório da Ellie dessa situação, desse dia que ela vai com a amiga pro shopping, né? E mostra, eu acho fantástico, porque desde o jogo eu gostei muito desse lance da gente ver a infância dela exposta, né? Essa, essa coisa do adolescente, de ir no shopping, né? De curtir, de jogar, de brincar na loja de fantasias. Então tem esse lance e elas têm que confrontar esse terror, né? Do vírus, né? De todo mundo que tá desabando aí, né? Então ele sempre me pega por causa disso. E é uma história muito bonita de amor, né? Das duas. Primeiro amor da Ellie. Sensei, o que me pegou nesse episódio foi a atuação da Bella, mano. Porque o que que Sim. acontece? Putz, espera aí que eu meti um mute aqui no Vitão e agora não tá saindo. Deixa eu... Pera aí, Vitão. Deixa eu ver aqui. Tenta sair do mute aí, Vitão, porque não tá saindo aqui não, cara. Voltou? Ah, voltou. Pô, o cara querendo me expulsar aqui, meu. Quase desliguei. Tá aparecendo aqui, o anfitrião não quer mais que você fale. Eu falo, Não, não. desculpa. É que eu tô regulando o negócio aqui, meteu um mute até em mim. Eu fiquei, oxe, como é que eu saio? Não, tô falando. Então, o que que acontece? Esse episódio me pegou duas coisas. Primeiramente, a ambientação que vocês falam, porque, cara, que negócio surreal você ver um shopping literalmente montado pra gravar uma cena. E a atuação da Bella nesse episódio, cara, os olhares, os trejeitos, cara, é muito quando você é adolescente, que você tá afim de uma pessoa e você não tem Uhum, coragem de falar. E verdade. aí, cara, é assim, não é incrível, cara. Não precisa nem ela falar, não precisa nem ser muito explícito, não. Só nos olhares já dá pra saber que as duas têm um sentimento uma pela outra muito forte, sabe, cara? E você sente a vergonha que ela tá, né? De tentar fazer alguma coisa e Pô, tal. A atuação, cara, meu, muito bem feita. ela tá toda desconcertada, tá toda Você sem. fica desconcertado por ela, né? Tipo, putz, Exatamente, que cara. situação constrangedora, né? E, Uhum. e aí no final, e assim, aí eu quero saber de vocês, por isso que é bom, eu chamei vocês hoje que já jogaram no jogo. O que que acontece realmente com a. Como é o nome da menina mesmo, da namorada dela lá? É o Arley? Acho que é Riley, né? Uhum. É Riley mesmo. O que que acontece com ela então? Porque na série eu achei, sim, pelo menos na minha visão, o episódio eu gostei porque eles não precisaram mostrar o que aconteceu. Só Uhum. mostraram os sentimentos que a Ellie carrega e que ela não iria mais abandonar ninguém, né? Eu não joguei a DLC inteira, eu joguei só o início, então eu não sei como termina. Termina igual, É mesma igual? coisa. A Uhum. gente não sabe como foi, ou se teve uma luta entre as duas. A gente só sabe depois quando ela fala que ela teve que matar, né? Só uma Caraca, coisa que eu achei bem diferente, não só nesse episódio, como em todos os outros, é que não tem zumbi quase na série, não né? tem.
Não tem, cara. Eu achei, por um lado, eu achei que, pô, eles estão focando mais na personalidade de todos eles, na atuação e tal. Mas por outro lado, eu achei que falta um pouco, porque os instaladores mesmo, que aparecem no segundo episódio, se eu não me engano, que eles É estão dentro do museu. no segundo, no Mano, segundo. que cena é tensa, né? Você fica tenso por eles, porque você não pode fazer barulho e tal. E isso tem muito no jogo, não só ali, em várias outras partes. Até na DLC mesmo da Riley, eu joguei o começo e já tinha mais zumbi do que apareceu no episódio inteiro. Mas Então sabe o que? Ô, eu acho Vitão, que foi uma escolha deles, por um lado, acertada, de focar mais na personalidade dos personagens, mas por outro lado, eu achei que foi pouco. Tinha que ter um pouco mais dessas cenas, eu acho. mas isso volta ao que o Sensei falou lá no início do episódio, cara. É que The Last of Us, o perigo não são os zumbis, e sim as próprias pessoas, Sim, cara. sim. O Joey fala isso. Acho que é no segundo, é no terceiro episódio. Não, mas é isso mesmo, sim. Ele Só que fala, eles não são um perigo, mas são um empecilho, né? exato. E deixa tenso o negócio. Eu achei que faltou um pouco. O segundo episódio eu achei muito louco também, essa cena que eles estão fugindo do instalador dentro do museu. Eu achei muito da hora. A maquiagem, os caras. Bizarro, mano, Sacanagem, né? Sacanagem muito o que eles da hora, fazem. cara. Eu achei, Muito eu louco. fiquei com medo de ficar uma coisa bem artificial, sabe? Mas ficou uma coisa nojenta, cara. Bem nojenta mesmo assim. Nossa, foi muito louco. Não, e aí aí voltando aqui o que eu tava falando, justamente o que o Sensei falou no início, né? O The Last of Us, pelo menos na minha visão, aí eu queria saber de vocês, é uma série mais sobre pessoas do que de próprios zumbis, cara. De Sim, sim. sentimentos, de construção de personalidade, de tudo assim. Porque o Joey fala pra ela assim, olha, a gente tem que ter cuidado mais com as pessoas, né, do que às vezes com os próprios zumbis do tempo que a gente tá vivendo. E a gente vê isso, né? Justamente na falta de zumbis na série. E às vezes passando mais perrengues com pessoas. Justamente naquele penúltimo episódio lá que a Ellie é capturada pelo aquele pastor que foi o episódio. Nossa. Mano. Que episódio foda também. Não, que é resumo Que no isso. jogo. Como que é esse episódio no jogo? É igual, exatamente igual. Igual Eu, também? a- eu acho Nossa, que no muito jogo louco. tem mais gente, né? É, Sim, sim, sim. a gente passa por mais dificuldade até sair. É chatinha essa parte do jogo É, mesmo. Que aqueles capanga dele é muita gente. Mas os pontos cruciais mesmo, da tempestade de neve que você não consegue enxergar nada, e ela é presa naquela jaula lá e eles comendo os corpos humanos lá, muito, muito da hora, velho. Putz, mano. Mas assim, o que que faltou alguma coisa nesse episódio ou pra vocês que jogaram ou Não, eu foi achei que ok? pra, pra ficou mim tá ok, eu bom. achei. Aham. E ele tenta também estuprar ela no episódio, mesmo assim, o velhote lá. Mas não deixa explícito, mas você meio que É, entende, né? É meio é igual na série mesmo, não foi isso. explícito que ele queria isso. Mas, né, você meio que entende isso, né? Sim, é a posição que ele tava, né? A gente já Sim. faz essa leitura já. Eu acho. Eu acho que eu Mas tava. a atuação da Bella Ramsey nesse episódio, nossa, Uhum. Cara, você é louco. eu acho que, assim, é por isso que eu falo. Eu acho que são 9 episódios que é difícil de você falar qual é o mais impactante. Porque a gente tá falando Sim, aqui, eu tô lembrando de outros que eu falei, putz, esse também foi da hora, hein, cara. exato. E o jogo nessa parte, o legal é que você controla ela, então muda bastante. Porque você é o jogo inteiro com o Joel, que é aquele monstro, né? Um tanque que sai matando todo mundo. E quando você pega pra controlar ela, é bem diferente, e tal. Você sente a fragilidade e na série ficou legal também. Ele saiu um pouco pra dar mais espaço pra ela, né? Eu vi um meme que é muito bom, o cara falando assim, pô, essa série tá muito diferente. O Joey não tá morrendo tanto quanto eu tô jogando. É verdade. Vocês demoraram quanto tempo pra jogar o primeiro jogo? Quanto tempo pra zerar ele assim? Eu não contei também não, hein? Foi Vai jogando, muitas vai vezes, jogando. é. Você foi Mas muito. Eu morri muito. tem algumas partes que você morre bastante. Essa parte dela mesmo é uma delas. Você, Essa parte dos canibal aí é. É, você morreu muito, não dá pra ver. muito, cara. Dá pra ver pelo seu tom de voz que você sofreu bastante pra passar. É porque eu não tava acostumado, né, com
com esse tipo de jogo, né? Aham. Jogo mais narrativo, mais estratégico. Tem esse lance também, como a gente estava conversando, né? Das escolhas por focar em personagem ou focar em gameplay, né? Aham. Então, ele não conseguiria ser real na gameplay, porque realmente a gente É, morre sim, muito, sim. cara. É só Sim. luta, guerra e zumbi, né? Eles Aí a tiraram história. mais a parte da ação do jogo, né? Sim. Então, o foco da série é realmente apresentar essas histórias, né? Que a gente não teria, ou passado direto, né? Ou não teria prestado atenção jogando. É por, Então, é por isso que, na minha visão, o Last of Us é muito pessoas, cara. Muito pessoas. Os é. zumbis ficam em Sim, é o segundo lugar. principal. E Sim. eu acho que os caras estão acertando muito quando eles conseguem fazer esse desenvolvimento dos personagens que você já cria uma conexão e, cara, o que eles vão dar pra gente nas próximas temporadas, a gente já vai estar mais ansioso porque eles conseguiram fazer essa ligação de pessoas também na série, cara. Porque, A única coisa que eu achei que faltou mesmo é o instalador, que eu falei pra você que, meu, esse personagem, esse tipo de zumbi no jogo, é muito relevante pro clima do jogo. E eu acho que se colocasse esse clima na série mais terror um pouco em algumas partes, ia ficar muito legal. acredito que no na segunda temporada os caras vão também utilizar mais Ah, ainda, né? eu vi uma notícia hoje já do Neil Druckmann falando que a partir da segunda temporada vai ter mais cenas de zumbi e ação do que na primeira temporada. Putz, mano. Só 2025, né? 24, eu, eu acho. eu acho que porque vai corresponder também ao jogo, né? Sim, sim. Eu acho que o segundo jogo, eu também não terminei o segundo, eu comecei só, e ele já tem muito mais ação do que o primeiro. O primeiro a gente fica mais stealth, né? A gente Meu, a história do segundo jogo, se o primeiro jogo já foi polêmico assim, o segundo jogo vai, nossa, vai. é pesado. A internet vai pegar fogo. Nossa Cara, senhora. último E eu já episódio. vi que vai ser duas temporadas. Duas temporadas pra relatar o segundo jogo. Ó, e o último episódio, cara? O que que vocês acharam? Porque assim, infelizmente eu tive um spoiler sobre o Joel no segundo jogo. Eu fiquei bem triste. Ah, Eu não queria. Mas a gente nem vai falar, difícil. a gente nem vai Difícil falar fugir desse spoiler. a gente nem vai falar disso aqui, mas assim, o Sim. último episódio pra vocês, até pra gente encerrar aqui, o que que vocês acharam? Quais são as expectativas aí pra segunda temporada? Pode falar. Os Pô, dois eu caras. gostei, mano. É O muito segundo educa... episódio eu achei da hora. é Muito muito bom. educa... E é dois cavaleiros aqui, mano. o, no jogo, essa parte do final é a parte de ação frenética, né? Que você entra no hospital matando todo mundo. Só que na série fez um resuminho, pôs uma trilha sonora e mostrou ele matando o pessoal. No jogo já é uma parte mais complicada e tal. Mas ficou igual também, mano. É igual, os caras fizeram igualzinho esse final. Ele entrando na sala, com ela na mesa de cirurgia e tal, e ficou igualzinho. É porque a gente tem, eu não sei o Vitão, mas eu tinha esperança jogando que realmente o sangue dela, que o pessoal do Vagalumes não ia fazer nada com ela, tal. E quando você se depara com essa morte iminente dela, aí você fica muito revoltado. Aí realmente você vai e mete bala no hospital inteiro. É o que qualquer pessoa faria, né? Você ia deixar ela Sim, lá? O é a mundo já filha dele, acabou, né? você vai perder a única pessoa que você tem pra tentar salvar os outros, né? Tipo, O Sensei falou é algo. difícil. O Sensei falou algo realmente, mano. O penúltimo episódio é filha dele, mano. Quando eles se Sim. reencontram ali, é filha dele. E aí, quando os caras falam qual é o procedimento que vão ter que fazer pra criar a cura com o sangue da Ellie, o cara falou assim: o quê? Ela vai morrer? Não, peraí. E aí, eu acho que volta aquele ponto que vocês falaram de mostrar quem realmente é o Joel, né? Porque o que ele faz ali dentro do hospital, meu amigo, Que isso. E, e no jogo é bem mais, viu? É É, mais, é é isso que eu falei. muito No jogo a mais. ação é frenética. bem mais E, pessoas e também. o jogo ele tem uma mecânica de gameplay que você vai pegando as armas durante o jogo e ela fica fixa pra você. Se achou uma pistola, você vai ter ela até o final do jogo.
Não é tipo, acabou a bala, acabou a arma, você tem que achar outra. Não, você vai só pegando as munições. E nessa última parte do hospital, você pega uma metralhadora, que muda bastante a gameplay, porque você vai com a pistolinha e tal, com a 12, que é diferente. Então, até isso não tem como passar pra série, né? Então, aí você sente um pouco também a diferença, pra quem é acostumado só com o jogo. Ficou perfeito, porque foi o desfecho, né? É como eu falei, a gente tem essa esperança junto com o Joey, junto com a Ellie, né? Então a gente vai criando essa expectativa de que quando a gente chegar lá no final e encontrar com os vagalumes vai se resolver. E aí não é bem isso. E a gente vê realmente que eles também não são bons, né? Nem Fedra, nem vagalume, né? Todo mundo é mal. E aí É realmente a gente pensando só em solta, si, né? sim. A gente faz essa escolha, a mesma escolha que o Joey faz na série, a gente faz no jogo. A gente vai salvar ele, né? Então eu acho que pra mim foi perfeito, foi um fechamento perfeito. Inclusive o diálogo, né, do carro, ele também desconversa, né? Fala que tem mais Um monte pessoas de como gente. ela, para ela também não se sentir culpada, né, de não salvar o mundo. Ou dá uma agonia esse diálogo deles, né? Porque você percebe que tem alguma coisa estranha, né? Você percebe que ela vê que ele tá mentindo É, e e, ela e faz ao ela. mesmo tempo ela não tem o que fazer, porque ela não viu nada acontecendo. Ela tem que confiar, né? Ela vai fazer o quê? Não, e esse episódio é interessante porque ele começa todo ao inverso, né? Ele começa com a Ellie mais Sim. ali distraída, né? Mais pensativa, introspectiva. E aí o Joey tá todo falante, querendo contar a história, porque ela sabe Esse de que. episódio mostra que ele realmente agora tem ela como uma filha mesmo, né? Ele Exato, não. começa a se abrir mais pra ela e tal. Muito legal. E ela também, ela tá naquele pensamento de que ela sabe que tá chegando o final ali da jornada deles dois Aham, juntos, sim. né? Ele também sabe, ele quer aproveitar um pouco mais. E aí, cara, no final, o final do episódio é aquela coisa que você termina meio que sem jeito, né? Porque ele começa a mentir e ela faz aquela pergunta, né? Ele jura e, putz, mano, E é aquilo, ele não é o herói, né? Você espera uma atitude boa dele, mas não vai sair uma atitude boa dele. É isso mesmo. Ele tá pensando nele e acabou, né? caraca, mano, muito louco, assim. E assim, eu vi as pessoas reclamando, deveria ter mais um episódio. A única ressalva que eu tenho sobre o último episódio, eu acho que ele poderia ser um pouco mais longo, só para que pudesse Também acho. desenvolver mais ainda a relação deles dois, né? Justamente com o penúltimo episódio do que ela passou, mostrasse um pouco É. mais ali do pós, daquilo tudo que aconteceu, para ter mais essa ligação. E aí sim dá aí parecer os vagalumes e acontecer tudo aquilo. Então, a minha ressalva, pelo menos, O... fica essa, ser um pouco mais longo o episódio final. E uma coisa que tem no jogo também que não mostra na série, tipo, mostra bem por cima, é o medo que ela tem de água. Ela não sabe nadar e morre de medo de água. E tem muita parte no jogo que você tem que nadar com o Joel e dar um jeito dela passar pro lado dele sem que ela precise nadar. Inclusive, nesse final tem uma parte assim que ele acaba caindo numa correnteza, se afoga e ela tenta ajudar ele, mas sem saber nadar. Isso não tem na série, eu achei que faltou. Mas, Isso poderia ter sido é, colocado, né? Até sim, para é ter um mais, né? ponto, sim, um ponto Eu vou que eles mandar mensagem poderiam. pros caras para colocar isso Você aí. já conhece, já dá um toque lá Os neles. caras. Eu ia falar daquele background da mãe também, que a gente não tem no jogo, né? Verdade, A não gente não tem no jogo isso. sabe da onde vem, qual é a cara da mãe dela, né? É a E a cara gente dela, descobre. menina, mano. É mesmo. Até a Ah, gente ficou pensando se era irmã, não sei parente. se vocês sabem, essa atriz que fez a mãe dela é a que faz a Ellie no jogo. Ah, pode crer, Sério? pode crer, É. pode E crer. o cara que faz o Joel também aparece na série, que O capanga do pastor. é o capanga do pastor que morre com a facão usada no pescoço lá. Ele que faz o Ele que Joel. faz Puxa. o Joey. Mas o Joey tá magro ali, hein? O Joey era maior, hein? Aquele Sim. Joey ali não dá medo Oh, de mas ninguém, não, hein? esse cara é muito bom. Ele não faz só o Joel, não. Ele faz muito personagem pra game. Ele faz até o É. Coringa do Batman, se eu não me engano. Queria esse O cara é trampo, bom. hein? Queria esse trampo. É só no, aquelas Expressão roupinhas com facial, as né? bolinhas e tal. É. Ou só voltando aqui, ou sem ser essa parte da mãe dela, pô, caraca, mano. Você já mostra que a mãe da menina também era sangue nos olhos, hein, cara? Mano, você ter uma filha
com um zumbi atrás de você, rapaz. O bebê nasceu com ela dando facada no zumbi. Ela nem percebeu que o bebê caiu, mano. Exatamente, Que cara. Pô, absurdo. então você já tira daí que a Ellie vai ser sangue nos olhos na próxima temporada também, mano. E eu achei muito legal como eles acharam a explicação a imunidade dela, né? Que eles não falam isso no jogo também. Você só sabe que ela é imune. E é E aí eles simples, né? explicaram. E é Sim, simples a sim, eu achei da explicação, hora. né? Aham. Pessoal, pra encerrar, o que que vocês esperam da segunda temporada? O que que vocês vão terminar de jogar o segundo jogo aí? O que que vocês uma nota também aí de 1 a 10 pra The Last of Us. Ó, Ah, com certeza eu vou jogar o segundo jogo agora. Eu tava jogando ele já, mas quando eu vi que ia sair a série, eu falei, não, eu vou rejogar o primeiro então, pra ficar fresco na cabeça como é o jogo. Aí eu fui rejogando e tal. Agora eu vou começar o 2 de novo. Mas, meu, só tem tudo pra ser melhor a segunda e terceira temporada, porque a história do 2, mesmo eu não jogando ele inteiro, meu, é muito boa. É muito pesada e tem muita coisa que incomoda. Então acho que na mão desses caras vai sair um negócio muito bom. Mesmo incomodando muita gente, vai ser um negócio assim diferente. Eu acho que vai ser muito bom. E a nota, meu, nota 10 pra essa série. É muito boa. Beleza. Sei. eu já vou começar dando a nota 10. Eu, como Victor, agora eu tenho um tempinho a mais para poder jogar o segundo jogo, né? Para ficar a parte do que vai acontecer. Também sei que vai ter um conteúdo um pouco mais pesado, focado em ação, né? Como o pessoal falou. Então, acho que vai ser ótimo e eu vou assistir mesmo. Opa, beleza. Eu como só assisti a série até o momento, né? Eu tô analisando a série mais na questão de atuação, de montagem e tudo. Pra mim, cara, uma das melhores séries que eu já assisti, né? Em questão de emoção, de construção de personagem, trilha sonora, de tudo, assim. Eu, de 1 a 10, eu dou 9. Só não dou 10 ainda, porque eu acho que o último episódio eles tentaram correr muito ali pra encerrar. Eu acho que dava pra encaixar um pouco mais até de relacionamento do Joe e da Ellie, né, pra deixar a gente mais apegado ainda aos dois. Mas assim, cara, com certeza já é sucesso. A segunda temporada vai ser sucesso e eu vou estar ansioso pra assistir. E assim, pessoal, vocês que não assistiram ainda The Last of Us, assistam, porque, vale a pena cada episódio. É um episódio melhor que o outro.